Bom, a pedido de Alexandre de Moraes, o presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin, marcou para quinta-feira uma sessão extra para o julgamento da trama golpista. Vamos chamar o Reinaldo Turolo Júnior, que está aqui com a gente hoje, que tem os detalhes também. Boa tarde para você. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Otávio, todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com você nessa sexta, Júlia. Na semana que vem, a gente tinha 3 sessões marcadas para o julgamento na primeira turma da trama golpista. Iam acontecer na terça, na quarta e na sexta-feira. E agora, então, temos 4 dias: terça, quarta, quinta e sexta-feira. Júlia, na próxima semana, o que é que os ministros vão analisar? Os pedidos, todos eles feitos pelas defesas e também a acusação feita pela PGR contra cada um dos réus. Eles vão individualizar as condutas. Hoje, mais cedo, o nosso colega Gerson Camarote, comentarista aqui da Globo News, noticiou que boa parte do voto dos ministros, segundo a apuração dele, deve conter ali a explicação sobre a diferença entre os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Essa é uma discussão que sim deve dominar as sessões e ela é importante por quê? Porque as defesas, como a defesa do general Braga Neto e do Jair Bolsonaro, estão pedindo para que um crime seja absorvido pelo outro. A PGR quer que sejam 2 crimes separados e as penas sejam somadas. E a defesa está pedindo que sejam absorvidos e, portanto, se penalize com apenas uma das penas. Júlia, a gente preparou uma arte para explicar para os assinantes qual que é a diferença desses 2 crimes que compõem ali o núcleo central, o cerne da acusação feita pela PGR. São os crimes que no Código Penal são classificados como crimes contra as instituições democráticas. O primeiro dele, o artigo 359-L, trata da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Como é que ele é descrito? Tentar, presta bem atenção nesse verbo, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena, prisão de 4 a 8 anos. E o próximo, que é o 359-M, é o crime de golpe de Estado, é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, um governo legitimamente constituído. A pena para esse crime ela é mais alta, é de 4 a 12 anos de reclusão, de prisão. Por que eu estou destacando, Júlia, o verbo tentar? Porque isso é uma especificidade desse tipo de crime. A própria consumação desse tipo de crime está na própria tentativa de colocá-lo em marcha, né? Isso é uma discussão jurídica que vai se dar também no julgamento. Inclusive, o ministro Fux, em março desse ano, quando houve o recebimento da denúncia, a análise da denúncia da PGR, ele criticou a formulação da lei. Ele disse que é um absurdo uma lei ter como consumado um crime tentado. É uma discussão que indica uma divergência, Júlia. O que diz a PGR? Né? A PGR diz o seguinte, que cada um desses crimes diz respeito a uma coisa específica e tem objetivos específicos. Basicamente, os criminalistas falam o seguinte, que a abolição do Estado Democrático de Direito geralmente é praticada pelo governo de turno contra alguma instituição democrática com o objetivo de enfraquecê-la. E o crime de golpe de Estado não é o governo de turno, mas é um grupo que tenta destituir o governo. Né? Por exemplo, o Gonê ele dá exemplos de atos que estariam dentro de um crime e de outro. Para ele, o golpe de Estado, por exemplo, pode enquadrar ali o manejo da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, para prejudicar o processo sucessório. Já o crime de abolição seria a mobilização da AGU, Advocacia Geral da União, para invalidar decisões do Supremo. Então, Júlia, para a PGR tem ações diferentes para cada um desses tipos de crime, né? O que vai ser uma dificuldade para a defesa fazer valer esse entendimento dela e unificar esses crimes? O Supremo já fez essa discussão em 2023, quando julgou os responsáveis pelo 8 de janeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro André Mendonça até propuseram que um crime absorvesse o outro, mas eles foram derrotados. Então já tem jurisprudência para que sejam considerados 2 crimes diferentes. E outras defesas pedem, inclusive, que outros crimes também absorvam outros, né? Por exemplo, a defesa do almirante Almir Garnier, feita no Supremo pelo Demóstenes Torres, pediu que o crime de dano qualificado ao patrimônio englobe a deterioração ao patrimônio tombado. Então, seria tudo isso uma tentativa de reduzir pena, Júlia. Como é que as defesas atuam? Primeiro ponto, elas tentam ali arguir nulidades, elas tentam anular o processo e paralisá-lo. Se não deu, elas pedem a absolvição.
E na última linha, se não deu, elas tentam reduzir pena.